Rafa, sobre a nossa audiência, como ela é muito múltipla, né, e eclética, digamos assim, sempre a gente colocou caixinhas de perguntas e muitas perguntas daquelas bem típicas, né? Quais são os vistos mais pedidos? Quais são os vistos que hoje favorecem mais o brasileiro que quer ir para aí? Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa demanda dos brasileiros que querem vir para cá. A gente já sabe, o que todo mundo já sabe é, não venha sem visto. É. Ou seja, a gente parte já dessa premissa. É. Não venha como turista. Mas a partir daí, o que você indicaria e diria para a nossa audiência? Tá, primeiro eu queria até falar um cuidado para as pessoas terem ao contratar uma assessoria. Então, no site, se você digitar no Google, Ordem dos Advogados de Portugal, descendo a tela, tem lá embaixo uma opção de pesquisar advogado. Vamos dizer que você está conversando com o advogado X. Você vai lá, você vai colocar o nome desse advogado e vai ver se ele realmente está inscrito. Porque somente advogados inscritos em Portugal é que podem prestar assessoria para imigração. Porque às vezes, né, a pessoa acha, imigração. Não, mas imigração também é um ato próprio de advogado. Ainda é, né? Porque estão aí com uma proposta para alterar isso. Mas, enfim. Tá vendo aí, gente? Não é só dizer a pessoa dizer eu sou advogado. Não, vai lá checar se a pessoa está inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal, usando essa dica que a Rafa acabou de dizer. Boa. E aí, sobre os tipos de visto, né? A gente tem hoje 8 tipos de visto de residência, que tem visto também de estada temporária, mas vamos falar de residência. A gente tem 8. Não tem o melhor. Tem o que se adequa mais ao caso da pessoa. Cada perfil, muito bem. E aí, o que a gente sempre fala para a pessoa que procura a gente precisa ali, eu gosto de fazer uma consulta, que eu chamo de consulta de planejamento migratório. Nessa consulta eu vou entender as peculiaridades da pessoa e vai mais que isso. Além de eu desenhar para ela, olha, o seu visto melhor é esse, de acordo com as suas peculiaridades, vai muito mais, porque eu vou conversar. É uma conversa ampla. Isso. Do tipo, onde você pensa em morar, o que você pensa em fazer, você pensa em empreender, você pensa em atuar, trazer sua aposentadoria, o que você pensa em fazer? Então, vai depender muito. Exatamente. Então, eu falo, essa assessoria, ela é muito legal, porque dá um suporte. E aí, por exemplo, a gente indica um corretor de imóveis, a gente vai direcionando a pessoa para Alô, ela Thalissa. Já fecha aqui a parceria, gente. Fecha aqui a parceria, ó. Quando Pois eu tô é. Rafa, quando eu tô Thalita. Mas você sabe, né? Eu falo, nosso código de ética ele é muito restrito. O advogado não pode ter parceria com o corretor de imóveis. O que eu posso. E é verdade, claro. eu já perguntei a alguns amigos não meus que pode. são advogados e nenhum faz parceria. O que a gente pode fazer é indicar espontaneamente. Isso pode. Olha, Exato. confio nesse profissional, é um bom profissional. Agora, aquela parceria de ganhar porcentagem, isso não pode. É verdade. Permite. É verdade. Tem razão. Aí, sobre esses, quais são, por exemplo, eu sei que é adequado a cada um, mas tem algum queridinho, tem algum Eu tenho o querido dos do meu vistos? escritório. Sim. Que eu acho que isso vai depender muito também do perfil de atuação. Exatamente, E do tem muito a público, ver. né, que consome E do público, O queridinho do meu escritório era o D7, que é o visto visto para quem tem rendas rendas próprias. próprias. Isso. Só que aí, agora, ano passado, veio o visto de nômade, que é um Exato. visto novo. Então, hoje, o visto de nômade tem sido mais usado. Eu sempre fico assim, entre o D7 e o de nômade, e aí, de acordo com a análise do caso concreto, a gente vai para um ou para outro. O Ok. D7 é o quê? É empreendedorismo? Não, Não, o D7 é para quem tem rendas próprias. Geralmente, a gente pode ser para um aposentado, por exemplo, mas a gente enquadra muito ele no caso de pessoas que têm empresa no Brasil ou no seu país de origem, que seja ele qual for, e recebe lucros e dividendos, porque é considerado uma renda passiva. Exato. Essa pessoa consegue vir para cá, é como se ela provasse ao governo que ela pode se sustentar com o que ela ganha É no isso Brasil. Ela não vem para cá em busca de um trabalho isso. do sustento aqui. Em relação a nômades digitais, esse novo visto, que é essa mudança aí que aconteceu. Hoje você tem demanda de brasileiros, estrangeiros também, ou só brasileiros? Tem muito brasileiro residente no Brasil e fora do Brasil, muitos estrangeiros residentes em vários lugares. E essas pessoas, elas podem ter um contrato de trabalho, ou um contrato de prestação de serviço, ou até mesmo se tem uma pessoa jurídica, né, tem uma empresa que presta serviço para outras empresas em qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu trabalho com multipaíses, né? Às vezes é um brasileiro que presta serviço para uma empresa nos Estados Unidos que quer morar em Portugal. Pronto. Cumprir os requisitos do visto de nômade é possível. E Portugal tem isso, né? De ser um país atrativo. Eu vejo que tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, morei lá há muito tempo também. Eu vejo que muita gente vem pra cá porque é mais flexível, tem mais possibilidade de se legalizar. Eu acho que Portugal atrai. Querendo ou não, tem uma legislação de imigração de Portugal é bem favorável, mas também tem outros critérios. As pessoas vêm muito para cá porque é muito bem centralizado, então você consegue uma facilidade de viajar muito grande. O clima é disparado. É mesmo. A qualidade de vida, de ter segurança, sabe? De você conseguir ainda não ser um país
Ainda que aumentou muito o preço aqui de Portugal, né? Mas ainda é um país mais barato em comparação aos outros. Então, isso tudo ainda tá. Né? A língua ajuda muita gente. Pro brasileiro, a língua e a proximidade cultural, né? Foi uma pergunta bem básica que sempre me fazem também. Quando, por exemplo, o marido ou a esposa tiram o visto, seja ele o D7, seja ele o D2, seja ele o D1, que é o do trabalho, enfim. Até que nível da família se estende o visto para a família? Ou seja, basta o marido tirar e pode vir a esposa e os filhos e aqui fazer o tal do agregado familiar? Ou não, tem que ser um visto para cada um? Hoje a gente também tem, com essa alteração que teve na lei, a mesma que incluiu de nômade, incluiu um visto para familiar. E isso é bem legal, a gente usa bastante, porque antes o reagrupamento era um procedimento bem chato. Aí a gente fazia a pessoa vir para depois fazer o reagrupamento aqui direto no CEF. Esse visto novo agora, que é para complemento de familiar, a gente entra com o titular, então vamos dizer que é um nômade. A gente entra com o visto do nômade e entra com o visto de toda a família. Da mulher, dos filhos, enfim. Cada um vai ter seu próprio visto. O bom é que quando sair, cada um tem ali, o seu visto direitinho, é mais organizado, a gente consegue fazer agendamento no CEF, é mais rápido. Gente, que máximo. É um visto de acompanhamento familiar. Que legal. Mas isso para qualquer visto, por exemplo, o D7, que é o das rendas próprias, pode ser o da renda própria. Imagina, da senhora, imagina que é um casal, aí o senhor é aposentado, mas a senhora não é, a esposa. Aí ela entra com esse visto por causa do D7 do marido. O requisito para o acompanhamento familiar, que é o mesmo requisito do reagrupamento familiar, é a comprovação dos meios de subsistência. Aí, o que são esses meios de subsistência, né? Para o titular é 100%, e eu vou falar 100% aqui, porque isso vai variar se é nômade ou D7, varia o que é o 100%. Mas vamos pensar em 100%. E pro cônjuge ou dependente que seja maior, 50%, e eu falo dependente maior porque pode ser, por exemplo, uma mãe, um pai. E para um dependente menor, 30%. Aí a gente tem que fazer essa continha. Para cada um, tá? Entendi. Tem 3 filhos, 30. Entendi. Aí a gente faz a continha e fala, olha, você precisa ter esse meio de subsistência aqui para comprovar. Tendo isso, a gente consegue aplicar. Interessante. E aí não precisa... Agora, tem um visto de trabalho, que esse último lançado no ano passado... Procura de trabalho. Procura de trabalho. Olha a diferença esse parece que não se estende para a família, não é? Porque o visto de procura de trabalho ele não é um visto de residência. Aí vão falar, mas tá dizendo lá no site da você. Tá errado. Tá? E não é um visto de residência. Pela lei, que é o que a gente tem que se guiar, a gente tem que se guiar pelo que o site diz, porque às vezes é um erro do programador, eu botando culpa. Quem é responsável pelo conteúdo? Mas o que a gente tem que se guiar é pela lei. E pela lei, o visto de procura de trabalho não é um visto de residência. E aí pensa, né, gente? Eu sempre falo assim, pensa a lógica do legislador. Isso. Sabe? Os legisladores são pessoas. Então, assim, qual é a lógica? Você dá um visto pra uma pessoa que tá procurando um trabalho que não tem nenhuma garantia e deixar e trazer um monte de gente. Não faz sentido, isso gera uma insegurança, né? Então, não, esse visto não pode. É o mesmo caso quando a pessoa diz assim, Thalita, eu não vou como turista, me ajuda a encontrar um imóvel para eu arrendar? Aí eu, então tá bom, qual é o visto que você vem? A pessoa, o visto para procura de trabalho. Eu digo, então raciocina comigo. O proprietário do imóvel vai arrendar o imóvel para uma pessoa que vem para procurar trabalho. Que nem sabe se vai ter. Que nem sabe se vai ter. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso é que eu acho que esse visto da tal procura do trabalho, de certa forma, é um pouco, digamos assim, ele não facilitou tanto a vida de quem quer imigrar para Portugal em busca de trabalho. Porque não gera ali muita confiança, a não ser que a pessoa já venha com algo minimamente já pré-definido. Sabe que para quem eu acho que serve bem para jovens? Sabe, vem sozinho, às vezes tem um suporte da família, né? Exato. No país de origem. Aí, às vezes, vem, divide de casa, né? Isso. Tem aquela coisa da família inteira que precisa ter uma casa inteira. E vem numa tentativa mesmo, real. E não, tipo assim, eu preciso arrumar um emprego lá, quero morar lá. É tipo assim, vou tentar arranjar emprego. E seu valor, né? Exato. Faz sentido isso. Rafa, fala rapidamente pra gente sobre a tal CPLP, que no ano passado foi todo mundo, aliás, até hoje, muitos seguidores mesmo perguntam, Thalita, eu já posso comprar casa tendo a CPLP? Eu digo, ainda não, minha gente, porque... Não pode? Não, é porque o título de residência, ou seja, a permissão para residência emitida pela CPLP é uma coisa meio temporária, se eu não me engano, de 1 ano, não é? Não. Isso é uma polêmica.
Desde o ano passado só tem polêmica, né? A autorização de residência CPLP, por isso que eu perguntei, não pode? Porque assim, qual é o meu entendimento? A lei aqui em Portugal, né? Que teve uma alteração na lei de estrangeiro, é a lei oficial, tá? Não é uma portariazinha, nada disso, não. É a lei oficial que foi alterada. Ela determina que a autorização de residência CPLP, ela tem o mesmo direito de todas as outras. O mesmo. Só que, da hora que fizeram, aí saiu ali, né, uma portaria, eu acho que foi uma portaria, que definiu como seria o modelo desse documento. Aí colocaram um papel. Exato. Entende? Pronto. Só que, dentro da lei, ela tem o mesmo poder que todas as outras, para Portugal. Então, assim, contagem de tempo para nacionalidade portuguesa, reagrupamento familiar. Apesar de que ainda não saiu nenhum reagrupamento familiar até lá. Isso. Não saiu, tá? A gente tá sem vaga. Então a gente não sabe como vai ser o comportamento do CEF, né? Que é o órgão responsável. Mas o meu entendimento é que a lei é muito clara em dizer que é o mesmo direito. Okay. Só que a gente vê na prática que é isso. Exato. As pessoas não conseguem, porque não tem o cartãozinho de residência. E até pra viajar, né? Não tá sendo um problema para as pessoas viajarem, porque entendem esse documento aqui em Portugal. Em português, mas chega na França, chega em outros países e se lasca, né? As pessoas estão sendo barradas, não conseguem nem sair de Portugal. Porque as próprias companhias aéreas, porque vocês sabem que se uma pessoa é barrada em qualquer país, é responsabilidade da companhia aérea mandar de volta, financeiramente. Sim. As próprias companhias aéreas estão barrando a saída das pessoas de Portugal. É porque eles não querem correr o risco, né? Exato. Então, assim... Vai que ele não entra lá na França, então vamos deixar ele logo aqui em Portugal. Gente, assim. Sério, eu vejo isso como um super problema. Porque você tenta resolver uma coisa, mas você gera um outro problema. E assim, e aí as empresas privadas, no caso as companhias aéreas, elas estão se resguardando de uma, entre aspas, falha de algo... Do sistema. Sistema.